Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente trazer o pós-jogo da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, 2-1 no Mineirão. Flamengo abriu o placar com Pedro aos 22 do primeiro tempo e o Flamengo jogou melhor o primeiro tempo, poderia até ter vencido demais, mas quando virou para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou muito melhor e virou a partida com Arroio aos 9 minutos do segundo tempo e o Matheus Pereira aos 49 do segundo tempo. Vamos trazer aí o Felipe Melo, que falou após a partida e também o pós-jogo. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu vou trazer a classificação do Campeonato Brasileiro, como ela ficou aí após os jogos desse sábado. E no fim, o Cruzeiro vence o Flamengo no último lance do jogo, né? O Cruzeiro que mostrou resiliência, mesmo no jogo onde começou perdendo. Creio de verdade que tenha sido um jogo equilibrado, né? O Flamengo, com qualquer time que jogue, com qualquer atleta que entrar dentro de campo, ele ou vai ser melhor ou ele vai equilibrar o jogo. Depende muito do adversário. Ele jogou contra um adversário forte. Creio realmente, se não fosse a postura do Cruzeiro, principalmente no segundo jogo, o jogo que o Cruzeiro foi amassado pelo Flamengo na Libertadores, o Cruzeiro, de repente, poderia ter feito grandes coisas, melhores coisas, né? Porque você enfrentar um Flamengo, o mínimo que você tem que fazer, de fato, pelo menos correr mais com o adversário. Deixar o Flamengo pensar, jogar, esquece. É atropelo, porque de fato é um dos melhores times que tem no mundo, a gente dizia no mundo. Mari Pereira, da vitória de virada do Cruzeiro em cima do Flamengo, realmente no último lance, no último segundo, com o Matheus Pereira. Tudo bem, Bruno? Tudo. Um beijo pra você, pro Jean, pro Birner, Prats, fã de esportes. Pois num determinado momento, muito parecido com o que a gente viu, né, de Libertadores, um primeiro tempo absoluto do Flamengo, para um início de segundo tempo do Cruzeiro. Só que dessa vez o Cruzeiro sustentou, né? Teve a queda do Flamengo, é bem verdade, mas o volume ofensivo do Cruzeiro na segunda etapa é uma coisa surpreendente, assim. A equipe que não viu a cor da bola no primeiro tempo, no momento, teve ali as suas oportunidades no início do jogo, até o Caio Jorge recebendo, né, por dentro, mas depois só deu o Flamengo um nível muito alto de futebol. Acho que se a gente olhar para a individualidade, quase todo mundo ali, né, muito próximo do seu 100%, Pulgar muito bem, e hoje a Arrascaeta e o Paquetá juntos novamente, o Pedro que marca, enfim, primeiro tempo absoluto do Flamengo. Mas aí depois, um segundo tempo, que o Cruzeiro consegue tirar a bola da equipe rubro-negra e aí consegue pressionar. É claro que o 2-1 é uma infelicidade, porque a bola desvia no Léo Ortiz e entra, mas o Cruzeiro já estava buscando essa virada já há um tempo. A gente ainda com as imagens do primeiro tempo, vimos que o Pedro teve uma grande chance, desperdiçou. Na segunda, ele não desperdiçou, fez então assim o seu 15º gol no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição. Tudo isso ainda no primeiro tempo, hein, Pratos? Bastante movimentado e grandes chances rubro-negras. Agora já as imagens do segundo tempo com o empate do Arroio para o Cruzeiro. Boa noite, Bruno. Boa noite quem nos acompanha, os companheiros, a Mari também, ao fã de esporte. A vitória do Cruzeiro fica mais expressiva, até pelo que falou a Mari, em relação ao domínio do Flamengo no primeiro tempo, né? Virar contra o Flamengo em qualquer situação já merece, assim, um respeito grande. Você passa um recado forte. Pelo que foi o primeiro tempo do Flamengo dominando amplamente as ações, a virada do Cruzeiro fica ainda assim mais simbólica, porque o time saiu de um jogo que ele estava completamente dominado, a marcação mais à frente não funcionou. Não foi o Cruzeiro que nós vimos na quarta-feira no Maracanã, encurralado, sem sair da defesa no primeiro tempo. Foi um Cruzeiro que tentou marcar mais à frente, mas não conseguia marcar. O Flamengo saía trocando passes de pé em pé, os jogadores se aproximando, muito espaço para o Flamengo jogar, quando esperava uma primeira pressão, uma primeira linha de marcação do Cruzeiro. No primeiro tempo se desenhou para o Flamengo ter feito o primeiro gol como fez e ter feito mais gols. Não fez, Bruno. O segundo tempo mudou completamente. O Flamengo criou chance, é verdade. E o Pedro, que fez um gol, perdeu 2. Foi. Ele perdeu 1 no primeiro tempo e perde o do segundo tempo, logo depois do Cruzeiro empatar o jogo. Era uma bola ali para o Flamengo, talvez, ter a vantagem de novo no placar. Mas é outra partida. O Cruzeiro acertou a marcação no segundo tempo, marcou muito melhor, roubou a bola muito mais vezes, mais à frente. E de pressionar também, foi premiado com um gol no final.
que garante a vitória do Cruzeiro e complica um pouco mais para o Flamengo em relação a brigar pelo título brasileiro. É o lance que a gente está vendo agora e tem ainda o desvio ali do Léo Ortiz, certo, Jean? É isso. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Mari, boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que assim, primeiro a gente tem muitas semelhanças em relação aos outros jogos, né? Então, em relação ao jogo do Maracanã, embora o Prats tenha dito, e de fato foi diferente a maneira como o Cruzeiro jogou, mas foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo, talvez não tanto, mas foi um primeiro tempo em que o Flamengo foi melhor mais uma vez. A gente teve uma grande chance para o Flamengo fazer o 2-1 depois do Cruzeiro empatar, e aí dessa vez o Pedro, que acho que fazia até um bom jogo, embora já tivesse perdido o gol no primeiro tempo, acho que fazia um ótimo jogo, mas acabou desperdiçando, né? E aí o futebol nesse tipo de jogo se resolve nesses detalhes também, porque foi mais um jogaço, né? E eu acho que isso é importante destacar. Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, Jean? Positivas. Aliás, eu incluiria o gol do Arroio, muito parecido com o gol do jogo de ida da Libertadores. A mesma vítima no chão, inclusive, né? A mesma vítima no chão, só foi do lado diferente, né? No gol diferente, mas a maneira como ele faz o gol acaba sendo muito parecida. Então, assim, 3 grandes jogos e acho que uma demonstração de força do Cruzeiro. Independentemente da vitória, quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos. E agora a gente pode dizer, né, ganha um, perde o outro e empata o outro, mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para de repente ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Nesse momento, Birner, o Cruzeiro então é o 5º colocado. Amanhã de manhã, neste domingo de manhã, quando você abrir ali a sua página do Caderno Esportivo, certo? Do jornal? Sim. Assistindo ao Globo Rural no domingo de manhã. Aí já era muito cedo pra mim. Pra você mesmo. Pode ser o Viva Sertanejo, então, do Daniel, que também é muito bom. Aí é o seguinte, ó. Aí não é questão de ser cedo, talvez seja o gênero musical que Não, porque é logo depois, é logo a programação, é logo na sequência da programação. Matutina da Platinada. Perfeito. Bom, é o 5º colocado o Cruzeiro com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória, o Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Mari, Jean. Boa noite ao Prats, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer, futebol, essas coisas estranhas às vezes acontecem, nos pontos corridos elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em 3º lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro, já fazendo uma comparação. O Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no Linha, na derrota do Cruzeiro pro Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Em Cruzeiro para o que vem aí na quarta-feira em Copa do Brasil? Eu acho que anima o Cruzeiro. Quem viu o jogo do Atlético hoje com vários jogadores, com um time alternativo, com os 5 titulares apenas,
O Atlético é um time que pode brigar com o Cruzeiro. Acho que é um time menos preparado, mas é um time que pode brigar com o Cruzeiro. O Atlético tem boas alternativas. Eu estou esperando um jogo bem fechado, porque são dois times que amam o contra-ataque. Eu não sei qual deles vai querer ir para o jogo, então acho que está bem aberto. O Cruzeiro tem um pouco mais de chance que o Atlético. É um clássico, isso torna as coisas mais parecidas, mas o Cruzeiro acho que tem um pouquinho mais de chance que o Atlético, porque tem um elenco, tem alguns jogadores um pouco melhores. Se decidir ficar com a bola, tem mais qualidade também, né? Tem mais qualidade, só que o Atlético quer que o Cruzeiro fique com a bola. Sim. Então, agora é só destacar o fato do Cruzeiro ter entrado, né, com o seu time titular, com seus principais jogadores, porque eu tinha muita dúvida em relação a isso. Era uma dúvida, né? Eu acho que, e era uma dúvida até normal, embora eu defenda muito esse respeito aos pontos corridos, um respeito que, em geral, acontece mais com os técnicos europeus, e acho que o Felipe Luiz, nesse caso, foi um treinador talvez com uma mentalidade já muito europeia, de pontos corridos e tudo mais, porque, sinceramente, eu acho que vários técnicos, se a decisão cabia ou coube apenas ao treinador, e acho que às vezes nem tem que caber ao treinador apenas, é uma decisão estratégica do clube, mas se foi do treinador, eu acho que foi uma decisão interessante. É claro que talvez muita gente vá poder fazer essa análise depois do jogo contra o Atlético e dizer, tá vendo, deveria ter poupado, sentiu o desgaste no jogo contra o Galo, tudo vai depender do resultado, como sempre, mas achei interessante, até porque é isso que eu falei, cara, você está pegando o Flamengo e ganhar do Flamengo e fazer 3 jogos de igual para igual com o Flamengo, ainda que o Flamengo tenha sido muito superior nos 2 primeiros tempos destes 2 últimos jogos, é uma demonstração de força, é algo que acho que também traz uma confiança para o Cruzeiro. Lembrando que o Fabrício Bruno, após a desclassificação, ainda dentro do campo naquela entrevista, falou que o objetivo do Cruzeiro é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é inacessível. Só para reforçar o que você disse, e mesmo assim, o treinador do Cruzeiro achou que o mais interessante para você ter o time pronto para o que é mais importante era colocar o time de novo em campo, o time principal. E agora que você está falando, acho que isso até, de alguma maneira, estava no meu inconsciente lá. Eu estou lembrando da entrevista do Fabrício Bruno, que talvez tenha me feito pensar, cara, com uma entrevista dessa, é a indicação de que o Cruzeiro vai poupar contra o Flamengo, porque o objetivo é a Copa do Brasil. E o jogo do Flamengo, o jogo contra o Flamengo, porque você vai pegar respeitosamente o Remo, na atual fase do Remo. Você sabe que você pode, se fizer um bom jogo, matar o jogo no primeiro tempo, resolver a partida, poupar depois. O jogo com o Flamengo ia exigir tudo do jogo do Cruzeiro. E o treinador sabia disso. Se você precisa de uma injeção anímica, um combustível desse, não tem melhor do que o que aconteceu hoje. A seguinte, tá esperando isso também, a dúvida que eu tenho é a seguinte, Bruno. Digamos que se o Cruzeiro tivesse classificado quarta-feira, será que para o jogo de hoje era o mesmo time que foi colocado? Isso eu tenho dúvida. Entendi. Porque aí a pressão seria muito grande em cima do Flamengo, era o Flamengo fora da Libertadores, o Cruzeiro avançando. Ter perdido quarta-feira e, claro, ter o clássico contra o Atlético na Copa do Brasil daqui a pouco, esse jogo do Flamengo também com um contorno diferente para o cruzeirense. Não vai voltar a Libertadores, já foi. Libertadores para o Cruzeiro acabou. Mas eu acho que 3 dias depois, você enfrentar o seu algoz na Libertadores, no Brasileiro, também acho que pesou para o Arthur Jorge. Olha, o recado não foi bom no Maracanã, o primeiro tempo o time ficou muito encurralado, tentar mudar um pouquinho esse recado e hoje, pelo menos, no resultado e virando o jogo como virou, para o Cruzeiro foi uma boa notícia. As mudanças foram nas laterais, Mari, no Cruzeiro? Ele muda as laterais, ele não tem o Jonathan Jesus, né, para fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno, porque estava suspenso, e ele começa com o Gerson no banco de reservas, né? O Wesley também. Banco de reservas também. Começa o João Costa, depois sai o João exatamente. Costa E aí depois o Wesley foi muito mal contra o Flamengo. Foi muito mal contra o Flamengo, e é isso, né? Acabou de chegar, acho que vai ter esse período também, aquilo que a gente sempre fala do jogador que chega agora, mas foram essas mudanças, assim, mas Matheus Pereira, por exemplo, estava no time, né? O Caio Jorge estava no time. Então, o Fagner, que muitos imaginavam que ele seria titular, né? No jogo de volta contra o Flamengo, assim. Eu acho que o discurso é de Copa do Brasil e está certo, porque é a oportunidade de título na temporada, mas eu vejo o Cruzeiro tendo um objetivo muito claro dentro do Campeonato Brasileiro, assim, para além de competições, né, de Libertadores, de tentar se aproximar, a expectativa de início de temporada era de um Cruzeiro até batendo campeão de Campeonato Brasileiro. Claro. Com investimento, com um grande nome no comando técnico que era o Tite. Então, é quase que como o Cruzeiro ele devesse isso, não ao torcedor, mas para todo mundo ali que investiu no clube, o melhor Campeonato Brasileiro que ele puder fazer, sabe? E agora com o Arthur Jorge. Então, eu vejo essa mentalidade de, independentemente... Contra o Corinthians, ele entrou com um time bem alternativo também. Foi segundo tempo que ele traz Arroio, Matheus Pereira, enfim, Gerson. Mas ainda assim é um time que incomodou, que buscou. Então, eu não imaginava tanta mudança para esse jogo contra o Flamengo, justamente por isso, porque eu vejo o Cruzeiro com muita responsabilidade. Trazer agora aí, pessoal, a classificação do Campeonato Brasileiro. Tivemos 3 partidas hoje. O Fluminense venceu o Remo 2-1.
Internacional e Atlético Mineiro 0-0 e o Cruzeiro venceu o Flamengo 2-1. Classificação: em primeiro lugar o Palmeiras, 48 pontos, segundo o Flamengo, 45, terceiro Atlético Paranaense, 41, quarto Fluminense, 41, quinto Cruzeiro, 39, sexto Bahia, 34, sétimo Atlético Mineiro, 33, oitavo Bragantino, 32, nono Corinthians, 32, décimo Coritiba, 31, 11º Botafogo, 30, 12º Vitória, 29, 13º São Paulo, 27, 14º Santos, 25, 15º Grêmio, 25, 16º Internacional, 25, 17º Mirassol, 23, 18º Remo, 23, 19º Vasco, 22 e 20º Chapecoense com 11 pontos. Está aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.